Acho que vocês já devem ter visto outros canais, até canais bem grandes, com vídeos com aquela velha narrativa do hater de Boruto NPC. Ah, eu queria que Boruto fosse cancelado, desconsiderado como continuação de Naruto, queria que Naruto e Sasuke voltassem como protagonistas e seriam assim, assim, assado e zaz e zaz. Uma coisa que eu acho muito engraçada nos haters é que eles perseguem uma imagem, um ideal de Naruto que nunca vai existir, não importa quantos spin-offs essa franquia tenha daqui pra frente, igual um cachorro atrás de um carro. Eles acreditam que, se Boruto for cancelado ou terminar, magicamente, como num passe de mágica, vão fazer uma sequência exatamente como eles desejam, com exatamente o roteiro, acontecimento e desenvolvimento que eles querem, dando destaque a todos os seus personagens preferidos, que segundo eles, mereciam mais atenção, e um Naruto e Sasuke que estão ali para farmar aura e meter pau em todo mundo. E é claro, sem a presença dos famigerados Otsutskis, por mais que eles tenham sido introduzidos no final de Naruto e tenham deixado um mistério sem resposta, que só foi respondido no filme Boruto Naruto The Movie e ainda está sendo expandido na serialização de Boruto. Mas quem se importa com um detalhe desses, não é? Quem se importa se o motivo da Kaguya criar um exército, o que ela é exatamente, vai ficar em aberto? O que importa é que o Guinho, Zezinho e o Luizinho, que acha que sabe mais do que o Kishimoto e que o gosto pessoal é algum tipo de parâmetro universal, não gosta, logo não pode existir no Naruto ideal. Olha, em primeiro lugar, essa ideia de que Boruto não deveria existir é uma balela sem tamanho. Pelo menos o filme do Boruto, Boruto Naruto The Movie, que para quem não sabe foi parte do Naruto Project, um projeto de comemoração aos 15 anos de Naruto que incluía o filme do The Last, o Gaiden, Boruto Naruto The Movie, a série de novels Hidden, etc. Com a intenção de expandir a história após o final de Naruto, que já estava sendo planejado pelo menos uns 3 anos antes do final de Naruto no mangá. Isso porque na época filmes de anime levavam pelo menos uns 2 anos para serem produzidos, isso sem contar planejamento do comitê e pré-produção. E The Last e Boruto foram meio que desenvolvidos quase em paralelo. Os esboços de Boruto foram mostrados já no final da exibição do The Last nos cinemas, já com anúncio para o próximo ano. The Last saiu em 6 de dezembro de 2014 e Boruto saiu em 7 de agosto de 2015. Ou seja, a produção do filme de Boruto, no mínimo, deve ter começado no final de 2013. A ideia de criar conteúdos após o final de Naruto, que inclui Boruto, já existia antes mesmo de Naruto acabar. Boruto era inevitável. Por isso que a opinião de quem diz que Boruto nunca deveria existir não passa de balela de saudosista amargurado. Muita coisa que aconteceu no final de Naruto provavelmente foi feita com The Last e Boruto em mente. Por exemplo, a introdução do Hamura aos 45 minutos do segundo tempo, o irmão do Hagoromo, que nunca tinha sido citado até então e que teve um grande destaque no The Last, ou mesmo o fato da Kaguya ter criado um exército contra uma ameaça misteriosa. Até a produção de um mangá pós-final de Naruto já estava sendo discutida antes mesmo do final de Naruto, segundo o que é dito na entrevista de 2016 entre Kishimoto e Ikemoto lá no comecinho de Boruto, onde surgiu a história de que inicialmente eles planejavam fazer um reboot de Naruto. Só que eu acredito que o mangá como a gente conhece hoje mesmo não estava decidido, é algo bem mais recente. Tanto que se você pegar todas as informações do Databook 4, novels e guia do filme The Last, tudo se encaixa perfeitamente com a ideia de que o clã Otsutsuki foi extinto e que Momoshiki e Kinshiken eram as últimas ameaças remanescentes do clã, o motivo da Kaguya ter criado um exército. Provavelmente eles não tinham a ideia de uma continuação em mangá com dezenas de capítulos daquele ponto. O ponto final da franquia seria Boruto Naruto The Movie. Por isso que alguns detalhes até tiveram que ser mudados na reimaginação do filme no mangá, como a introdução do Karma e no anime o conceito dos Otsutskis ainda existindo como clã. Tudo isso foi feito para dar base para a continuidade da história após os eventos do filme. Então, mesmo que o Boruto que a gente conhece hoje fosse descontinuado, Boruto Naruto The Movie nunca seria. Qualquer coisa que acontecesse depois, ou teria que ser antes de Boruto Naruto The Movie, ou depois de Boruto Naruto The Movie. Eu compararia ele ao End of Z de Naruto. Mas a realidade que talvez seja difícil de engolir para os haters que querem o fim de Boruto é que sequências como Dragon Ball Super e Fairy Tail Quest de 100 anos, focadas no elenco original, não são tão comuns assim no mundo dos animes e mangás.
Ainda menos comum uma sequência que simplesmente é desconsiderada, como muitos acham que deveria acontecer com Boruto. A situação que vimos com Dragon Ball Super e GT foi algo excepcional, e provavelmente o Super nem teria acontecido se o Akira Toriyama não tivesse se desagradado com live action. A iniciativa dele de voltar ao trabalho e fazer DBS veio disso. Boruto é uma história completamente diferente. Boruto, em relação a Naruto, desde o começo, desde o capítulo 1, desde seus anúncios, já era considerada a continuação de Naruto. E não um universo alternativo meramente aprovado pelo autor, com uma ou outra coisa cedida por ele, um ou outro design feito por ele, e produzido completamente pelo estúdio do anime. É feito pelo Ikemoto, assistente e braço direito do Kishimoto, que trabalhou com ele desde o arco do País das Ondas em Naruto. A base de seu roteiro que Ikemoto segue foi escrita pelo Kishimoto e é supervisionado diretamente pelo próprio Kishimoto todo mês, que o hater e o pseudofã insiste em minimizar como se não fosse nada. Todo mês eles se reúnem e discutem sobre os rumos dessa história. O Ikemoto teve que convencer o Kishimoto a não matar o Kodo. Isso foi dito na entrevista na França, com clareza. Mas tem gente que simplesmente ignora. Dificilmente Boruto vai ser desconsiderado como uma continuação direta. É mais fácil haver algo entre 699 e 700 que não entre em conflito com Boruto, como é o caso das novels da série Hiden, do que isso. E sejamos realistas. Se isso acontecesse com a franquia de Naruto, seria apenas mais uma sequência que esse mesmo pessoal que pede por uma verdadeira continuação de Naruto, entre aspas, acabaria criticando no final. O Naruto ideal só existe na cabeça deles. É uma ideia utópica que nunca vai acontecer, ou pelo menos não da forma como imaginam. E inevitavelmente acabariam caindo nos mesmos, entre aspas, defeitos que esse mesmo pessoal aponta em Boruto. Uma continuação com Naruto e Sasuke exatamente como eles eram no final da guerra não seria funcional dentro do universo da obra de Naruto. Porque não dá pra você ficar criando seres mais poderosos do que a Kaguya sempre que é conveniente, como acontece em Dragon Ball. E se for algo entre 699 e 700, uma continuação entre 699 e 700, eles teriam que ser nerfados absurdamente muito mais do que qualquer coisa que vimos em Boruto, porque os inimigos nessa fase eram bandidinhos, eram ninjas que não se habituaram à Era de Faz, era um grupinho revolucionário seguindo os ideais do Madara e do Pain, tipo o Mers do Storm Connections. Naruto e Sasuke do final da guerra sem restrição alguma, podendo usar todos os jutsus que eles têm sem o inimigo absorver ou inutilizar, é para inimigo no nível do Shibai. Eles não funcionam em qualquer continuação, não importa o contexto. A única forma de Naruto e Sasuke permanecerem exatamente como eles eram no final da guerra é se não houver continuação. Simples assim, ponto final. Certo? Porque em uma continuação tem que haver desafio. Se Naruto e Sasuke vão ser protagonistas, tem que haver desafio. A obra não pode se focar em eles metendo pau em todo mundo e farmando aura como uma galera aí quer. Não é assim que funciona. E uma continuação do Naruto como Hokage, sendo protagonista em uma reimaginação da era de Boruto, também é impossível, porque o Hokage não fica fazendo missão à torta e à direito. Ah, mas eu esperei tanto pra ver Naruto como Hokage e ele ficar aí sentado no escritório fazendo papelada. O que você achava que um Hokage era pra início de conversa, porra? Naruto como Hokage é exatamente como Boruto mostra. Trabalho de escritório e relações públicas em 99% do tempo e luta e ação em momentos de crise excepcionais. Naruto não tem como ser um Goku da vida sendo o Hokage, que é um trabalho mais político do que qualquer outra coisa. Quanto ao destaque e desenvolvimento dos Konoha 11, que o fandom alienado que não sabe o significado de personagem secundário tanto gosta, duvido muito que eles teriam um tratamento diferente. Não seria muito diferente do que vemos em Boruto NNG, com Naruto e Sasuke sendo protagonistas, tomando todo o tempo de tela e ofuscando os feitos de todo mundo. E eles, como adultos, não conversam muito com o público-alvo do mangá. Eles poderiam até acabar como personagens saturados, já que eles não têm mais para onde evoluir em questão de caráter, e precisariam dar uma sensação de progressão ao caráter deles, forçando aprendizados e evoluções que não cabem mais a eles, pois eles já são pais, entraram na meia-idade e são líderes de suas próprias divisões.
Esse é um problema que acontece com frequência em várias continuações que insistem em ficar focando no elenco antigo, que muitas vezes já teve seu desenvolvimento, já teve sua progressão, já teve o seu arco de personagem concluído. A regressão do caráter dos personagens ao nível em que eles estavam na obra original, onde eles ainda estavam crescendo, aprendendo e evoluindo, o que depois de um certo tempo, de uma certa idade e com uma certa experiência, não cabe mais, fica algo forçado. Eles até funcionam em historinhas curtas como Sasuke Hetsuden, Konoha Shinden, ou sendo guias para a nova geração, mas não como personagens principais de uma história com dezenas de capítulos. Sem falar que, doa quem doer, a maioria dos Konoha 11 já tiveram seu desenvolvimento merecido no decorrer de Naruto. Cumpriram suas funções como personagens secundários que são, por mais que o fandom burro não tenha capacidade para enxergar ou admitir isso. Eles nunca foram uma versão dos Mugiwaras de Naruto. Eles nunca foram um grupinho principal. Eles eram só um obstáculo que o time 7 tinha que superar no exame de Chunin. E ponto final. E um ou outro tinha uma função mais específica, como a Hinata na parte do romance e apoio emocional ao Naruto. Para quem não sabe, inicialmente o Kishimoto tinha a ideia de que cada um dos times dos Konoha 11 que nós conhecemos viria de uma vila diferente, assim como o time de Suna. Eles nunca foram pensados para fazer parte integral da história de Naruto ou ter todo esse destaque que o fandom espera deles. Eles teriam o mesmo tratamento do time de Suna inicialmente. Sempre foi para ser assim. Naruto sempre foi sobre a jornada de Naruto e Sasuke e não sobre o mundo ninja em volta deles. Quem quer ver mais desses personagens e suas habilidades, deveria estar pedindo por um spin-off específico focado neles e nas suas missões quando eles ainda eram genins e chunins, tipo que Toaru Majutsu faz com seu elenco secundário, e não que eles sejam parte essencial de uma história que não é, nunca foi e nunca será sobre eles para início de conversa. Naruto nunca teve a obrigação de focar nesses personagens e Boruto muito menos. Mas enfim, o fandom precisa colocar na cabeça que as obras japonesas não funcionam exatamente como vocês querem, não funcionam exatamente com o cenário ideal que vocês têm em suas cabeças. O mais provável é que Naruto, como franquia, vai seguir o mesmo formato de maioria das franquias de anime e mangá, com sequências, prequels, reboots, universos alternativos e spin-offs, com elencos novos de personagens ou mesmo elenco sendo retratado de forma diferente no caso de reboots. Nesse cenário, os personagens originais não passarão de figuras distantes, aparecendo apenas em pequenas participações ou como easter eggs. Esse é o futuro de qualquer continuação, mesmo as que insistem em focar no elenco original. Uma hora isso vai saturar e eles vão atrás de outras alternativas. Gundam mesmo é assim. Você tem obra para todos os gostos. Você vai ter as obras mais focadas para o público mais adulto, que são os Gundams do Universal Century. Você vai ter as obras para o público mais infantil, que é o Gundam de colecionáveis, a la Pokémon. Universos alternativos, continuações com novos elencos, com uma nova geração, reimaginações da história principal e por aí vai. Tem para todos os gostos, cara. E eu espero que Naruto também seja assim. Vamos ter o Naruto mais sério, mais seinen. Teremos o Naruto mais bobinho, infantil. O SD, pode-se dizer que é meio isso já. E é isso, cara. E segue o jogo. A franquia tem que continuar. E no meio disso, vão ter obras que não vamos gostar e obras que vamos gostar. O negócio é o fã de verdade, de verdade. Não é o poser, não. Saber se adaptar e ter noção de que não adianta ficar chorando igual puta em cima de algo que tá além do controle dele. Porque quando você caga em Boruto, quando você caga numa sequência, você tá cagando na obra original que você diz gostar. Certo? Você tá fechando uma porta para aquela pessoa que tá começando a acompanhar Boruto agora conhecer Naruto. Você tá minando o interesse que muitas pessoas poderiam ter na franquia. E muitas vezes isso acontece por pura vaidade. Porque o meu personagemzinho preferido não aparece do jeito que eu quero, logo Boruto é uma merda. E não sabe aproveitar nada, não sabe extrair nada da obra. Não tô aqui dizendo também para você ser um bovino e achar tudo maravilhoso. Boruto não é perfeito.
Boruto não é uma continuação melhor do que Naruto, acho que todo mundo concorda com isso. Mas entre não ser melhor do que Naruto e ser praticamente intragável, como algumas pessoas que mal leram dizem, há uma distância enorme, certo? E se você não está disposto a se adaptar à obra e saber extrair o que há de positivo nela e entender o que você acha negativo, como um fã de verdade deveria fazer, porque às vezes o que impede você de gostar de uma obra, de gostar de algo, é você mesmo, é frescura no rabo, pelo menos para de falar merda, que não vai mudar a realidade, que não vai fazer a obra se moldar a você e ao seu gosto pessoal, mas ajuda quem não atrapalha. O fã tem que, no mínimo, entender por que a obra é daquele jeito e que às vezes a obra não é pra ele, porra. Quem sabe um dia você vai ter uma obra que se enquadra mais no seu gosto, que tem mais o espírito do Naruto que você queria. Apesar de Boruto já ser isso em vários sentidos, mas a maioria não tenta aproveitar ou extrair pra saber, né? Enfim, mas agora não é o momento, agora é a hora da experimentação e tentar algo novo que pode emplacar e que nem sempre vai ser do seu gosto, ok. É assim que a banda toca, certo? Chorar não vai mudar a realidade. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.